Bom, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui. Eu gostaria de ter participado de todo o encontro, mas por problemas pessoais não pude estar presente antes. Então, o meu tema é arte e vida cristã. Eu gostaria de começar pensando a nossa situação, por exemplo, quando nós vemos um pôr de sol. Isto nos alegra. De onde vem essa alegria? Aparentemente, ela vem das cores, não é? Ela nos parece, pelo menos hoje em dia, as pessoas tendem a achar que esta alegria vem dos elementos sensíveis que nos chegam naquela, né, vamos dizer assim, pela figura que se apresenta naquele pôr de sol. Então eu gostaria de relacionar essa alegria, antes de desenvolver o tema, com a alegria que nós sentimos quando nós entendemos um problema de matemática. Não sei se vocês já viveram essa situação de tentar entender um problema e não conseguir, e alguém te explica e você não consegue entender, e dali a pouco você vê, você diz, entendi. E isso também gera uma alegria, não é? Essa alegria não é uma alegria sensível. Hoje em dia é muito difícil entender isto, porque nós vivemos bombardeados por todos os lados de imagens das mais diversas procedências, mas principalmente imagens visuais e sonoras que nos chegam caoticamente. E pior ainda, elas não nos chegam gratuitamente, não é propriamente um caos, porque é um caos, se não planejado, pelo menos intencional. Mas muitas vezes é planejado, de fato. Então, eu tenho notado, eu me converti tarde, tanto que seguidamente rezo aquela oração de Santo Agostinho, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, com 30 anos, mas atualmente já é bem mais tarde, eu estou com 60, para fazer 61, e tenho refletido muito por ser artista. Quando me converti, eu já tinha, 12 anos de teatro. E tive, desde a infância, um contato, aliás, privilegiado com a arte. Porque já na minha geração, nós já estávamos sofrendo essa debacle que houve na cultura mundial, mas brasileira particularmente, né? Então nós eu já cresci sob a influência da música pop, do rock and roll, e depois na década de 70 já do rock mais pesado, né? E muitos de nós aqui, muitos de vocês, eu estou vendo que tem muitos jovens que sequer viveram esse período, já pegaram depois, né? Mas nós estamos já numa geração em que nós, homens maduros, para não dizer velhos, que hoje em dia também é uma palavra que as pessoas não gostam muito, eu gosto de dizer eu sou velho, mas nós já pegamos esta grande mudança que houve ali na década de 50, 60 na cultura, e temos dificuldade de imaginar como era a cultura, como era viver antes desse período, né? Quer dizer,
Eu já peguei, a televisão chegou, eu sou de Porto Alegre, ela chegou em Porto Alegre em 59, eu acho, 60, eu sou de 57, então eu peguei a televisão já pequenininho, né? E o Milor Fernandes chamava a televisão de a máquina de fazer burros, né? Ali ele ainda se espantava com a televisão. Então nós vivemos bombardeados cada vez mais por imagens. E como pensar a questão da arte dentro dessa perspectiva? E como relacionar mais ainda a arte com a vida de oração, com a vida cristã, com a liturgia? Muitas vezes as próprias liturgias nos últimos, eu nem diria anos, mas nas últimas décadas, se tornaram muito ruidosas, barulhentas, de maneira que é difícil você alcançar um certo silêncio interior para poder, quiçá, ouvir a voz de Deus. O silêncio é bonito. É do silêncio que brotam os sons. E nós ouvimos pouco. Não é um truque meu deixar esse silêncio se estabelecer. Isso aí é a regra. Eu tenho alunos que têm uma certa angústia nas minhas aulas, porque eles querem que eu vá depressa, ou seja, que eu preencha os silêncios. Eu digo, mas não é possível, eu nem sei fazer isso mais, tem muitos anos. Então, o tema da arte hoje, e especialmente para nós, católicos, acho dificílimo de se tratar. E, portanto, assim, venho pensando, já tem umas 2 semanas que essa palestra está, eu venho meditando sobre o tema, e, ao mesmo tempo, como eu sou ator, eu preciso olhar para as pessoas, saber para quem eu estou falando, para saber o que eu vou falar. Eu não consigo preparar uma palestra e ler o que eu preparei, não dá certo para mim, é o meu estilo. Mas uma coisa que ficava muito, sempre retornando, é essa ideia de que primeiro, nós achamos que a obra de arte deve nos tocar sensivelmente. Claro que não é na sensibilidade diretamente corporal, ninguém experimenta sentir sensações. Alguns pretendem, mas não é o que nós pretendemos em geral. Nós, em geral, achamos que a obra de arte deve nos mover psiquicamente, nas nossas emoções, que eu devo sentir uma obra de arte. Ora, as emoções, elas são corporais. O psiquismo está na dimensão do corpo. Tudo bem, elas não são corporais no mesmo sentido do que o próprio corpo. Aí faria uma distinção entre soma e psique, ou seja, corpo e psiquismo. Ok, então não é corporal, mas elas estão eminentemente ligadas, relacionadas ao nosso corpo. Então, quando eu sou movido nas minhas emoções, isto é um acontecimento, vamos dizer assim, ainda, a gente poderia dizer corporal, né? Porque isso repercute no meu corpo, não é isso? Então, se o objetivo da arte, eu penso mais particularmente por estar aqui na arte litúrgica, na música litúrgica,
Se o objetivo da música fosse pura e simplesmente mover-nos, mover as nossas emoções e fazer com que nós sentíssemos coisas, isto estaria nos desviando do acontecimento central da liturgia e da própria compreensão mais profunda do que está acontecendo e como que nos desviando do lugar onde se dá a nossa oração. Eu vou fazer uma mudança, vou mudar a página aqui e depois eu retorno para este tema. Porque eu queria falar agora sobre um outro aspecto da mesma coisa, voltando lá no início, na ideia de forma, que é essencial em arte, e que desapareceu do horizonte dos próprios artistas. Hoje em dia, qualquer coisa, se você disser que não há mais critério para a obra de arte. Exatamente porque, se você pegar a história da arte moderna, particularmente, foi uma progressiva ruptura com a ideia de forma, até nós chegarmos na performance, que é o quê? É simplesmente a manifestação de uma opinião, sem praticamente estrutura formal nenhuma. A melhor maneira que eu conheço de entender o que é forma é a exposição aristotélica das 4 causas. Né? Se a gente pegar um copo, eu vou ter que passar muito rapidamente aí, mas eu acho que basta para... Se eu olhar para um copo e me perguntar o que é isto, a primeira coisa que a gente quer entender é para que serve. Não é isto? Para que eu entenda o que é o copo, eu tenho que entender para que ele serve, para que ele foi feito. Ou seja, a causa formal, a causa final dele, a finalidade. Se ninguém tivesse necessidade de um recipiente para beber, a ninguém passaria a ideia de fazer um copo. É que o copo é uma coisa tão antiga, mas se você pensar numa cadeira ou numa câmera, quem pensou a fabricação da câmera pensou o quê? Na finalidade. Eu quero registrar os acontecimentos, né, visualmente. Seria bom que a gente registrasse o som. Bom, então tem que ter um microfone. Se você pensar no seu dia a dia, tudo, quando você se move, isso tem a ver com o problema da ação, como eu sou ator, a ação é algo central na minha reflexão. Toda vez que você age com um objetivo, com uma finalidade. Assim também, quando você faz um objeto, né, e Aristóteles dizia que a ação humana, você tem 2 tipos de ação humana, a ação ética ou moral e a ação técnica ou poética. Né? Na ação moral, o objetivo da ação moral é tornar o agente melhor. Quando eu dou uma esmola, quando eu socorro alguém, eu faço isso e isto me torna melhor. Não é o objeto que se torna melhor, mas eu mesmo, o próprio agente. Enquanto na arte, na obra de arte, o objetivo é que o objeto seja bom. Na moral, a ação deve ser boa. Na arte, o resultado da ação, o objeto tem que ser bom. Então, na ação artística,
E isso é bom lembrar, a gente usava, a gente que eu digo, os nossos antepassados. Eu sou velho, mas não sou da Idade Média. Eu nasci um pouquinho depois. Sou contemporâneo do Shakespeare. Na Idade Média, se chamava de arte toda técnica para construir objetos. Então, não só objetos, toda a técnica, na verdade. A gente ainda usa a arte de construir navios, por exemplo, a arte de navegar. Né? Por quê? Porque é exterior ao homem. Não é a ação que... o conhecimento não visa melhorar a ação, como na moral e ética, mas melhorar algo que é exterior a nós. No caso, a viagem. Né? Então, voltando à obra de arte, vamos pegar, então, portanto, fabricar copos artesanalmente, pelo menos, é uma obra, é uma arte também. A arte do fabricante de copos, que eu não saberia o nome. Quem tem ele faz o copo por quê? Porque nós precisamos de um recipiente para beber líquidos. Então, está aqui a causa final. Aí é preciso, para que esse copo exista, nós precisamos de mais 3 causas que concorram. Primeiro, alguém que o faça. O copo não vai aparecer do nada. Depois, uma matéria da qual ele é feito, no caso o vidro. E de uma forma, ou seja, a ideia do copo, a estrutura que eu coloco, vamos dizer, nessa matéria, a maneira como eu a estruturo, que resulta no objeto copo. Então, a gente poderia dizer a ideia de copo. Então, esta é a forma, a ideia, a gente poderia dizer. Só que a ideia encarnada, vamos dizer assim, no próprio copo. A forma deste copo, ela só existe porque ela está orientada por uma finalidade. O ponto é que eu capto a ideia, a forma do copo com a minha inteligência. Não é nem o meu psiquismo e muito menos o meu corpo que capta essa ideia. Pensem de novo no pôr do sol, um belo pôr de sol, que eu olho e admiro, e isso me extasia, isso me causa uma alegria que não é corporal. E na origem não é nem psíquica. Claro que passa pelos meus sentidos e passa pelo meu psiquismo. Mas quando eu vejo isso me alegra. Não sei se vocês já viram um animal, um cachorro ou um gato, por exemplo, olhando para um pôr de sol. Ele não dá importância nenhuma para aquilo. Ele fica com aquele lá meio apalermado, né? Ele não está vendo o pôr de sol da mesma maneira que nós o vemos. Nós estamos captando algo ali que os animais não são capazes de captar. É claro isso para vocês? Vocês estão entendendo isso? Então, o que nos causa essa espécie de êxtase ou de alegria quando nós vemos um objeto belo, como um pôr de sol, é porque isto que nós vemos, essa forma que é mais ou menos harmônica, vamos dizer, e rica em colorido, ela nos causa, ou melhor, ela nos causa uma alegria que vem do reconhecimento de algo que está ali e, entretanto, não é propriamente corporal. Eu vejo através do corpo e eu capto nessa composição física, vamos dizer, uma harmonia e um jogo
entre os elementos que é, vamos chamar, intelectual ou espiritual, se você quiser, ou imaterial. Não é algo sobre o qual eu discorro, e aí se distingue da ciência e mesmo da reflexão filosófica, enquanto tal. Mas é algo que, como que me toma e me faz participar de uma realidade que me transcende. Então, a gente poderia dizer, é algo que me conecta com a dimensão. Hoje em dia todas as palavras são perigosas, né? Eu fico falando aqui e sempre me digo, essa palavra vai se ressoar, né? Mas, enfim, é algo que me conecta com a dimensão espiritual da existência. Ou com o próprio Deus. Né? No princípio era o Logos, no princípio era o Verbo, ou seja, o universo é a ordem do universo, que os gregos chamavam de cosmos. Esta ordem já é, se captada, um motivo para esta alegria espiritual, que é o que a gente vê num pôr de sol, quando a gente olha para um céu estrelado. Nós ficamos alegres quando vemos um belo céu, não porque a luz que nos chega está nos movendo, nem porque ele nos toca as nossas emoções, eles nos deixam, mas porque nós vemos um sentido que é da própria ordenação dele, ou falando catolicamente, da criação. A criação, a gente capta, quando a gente capta a ação de Deus no mundo, não na sua, vamos dizer assim, no seu efeito já mais manifesto, mas na sua origem, isso nos conecta com o próprio Deus. Me parece que essa é a função da obra de arte na sua essência. Veja como hoje em dia a gente está distante disso. Eu gravei uns vídeos curtos e algumas conversas com músicos que trabalham com liturgia, porque tem me preocupado isso muito já há muitos anos, isso desde que eu voltei para a igreja. E eu vejo isso, eu vejo que assim, as pessoas que têm uma formação artística, ou que são artistas propriamente, e entram em contato com a liturgia em geral, elas têm muita dificuldade de acompanhar as liturgias, sob o ponto de vista musical, particularmente. Você abre para mim, por favor, que eu estou... No que a gente está vendo, porque houve aqui uma ação... tá bom. Aqui eu vou entrar numa coisa que eu só posso falar muito rapidamente, o tempo é muito curto. Mas eu prometo que daqui a algumas semanas, porque eu estou ainda estudando o assunto, eu vou publicar alguma coisa na internet sobre isto. A gente sabe que houve uma ação tanto da KGB e do Movimento Comunista Internacional, quanto das grandes fundações, Fundação Rockefeller, Fundação Ford,
o chamado Grupo Bilderberg. Houve um grande movimento que não dá para a gente aprofundar aqui, mas houve uma grande ação que se dá particularmente ali na década de 50 a 60 e que gerou aquela grande mudança civilizacional que nós vivemos ali. E um dos lugares onde se trabalhou intensamente foi na música de mídia, na música não é popular, mas na música de mídia. A própria criação da MTV veio desse movimento aí, né? Isso está ligado com a escola de Frankfurt também. Estou entrando numa coisa assim que é uma informação para alguns de vocês que têm essas referências, para os outros eu prometo que eu vou gravar um vídeo explicando isso um pouco melhor. E também aconselho que a gente vá atrás, porque muitos problemas que a gente está vivendo hoje, dentro da igreja mesmo, vêm dessas ações aí. Mas, enfim, onde houve um movimento muito forte para criar uma música cujo objetivo era desestruturar a mente da população. Se você ficar exposto a o que... Não ligue isso, mas imagine, só não faça isso, não vale a pena. Mas imagine você ficar exposto à MTV durante 3 horas. Talvez alguns já tenham vivido essa experiência há alguns anos atrás. Não façam a experiência, não, mas imaginem só. A cada 3 minutos você é bombardeado com um tipo de música distinta e, entretanto, com os mesmos princípios formais que nos perturbam de maneira que você cria quase uma situação hipnótica e desestruturadora do psiquismo. É o oposto do que deve ser a arte litúrgica. E a arte tucu? Pois isto foi feito intencionalmente. E isto penetrou, por uma ingenuidade, me parece, e talvez pela ação também de agentes conscientes, na música litúrgica, muitas vezes. A gente tem que tomar consciência disso, porque senão isso nos desconecta da ação litúrgica. Quando, por exemplo, eu não tenho nada contra você utilizar músicas populares, eu tenho até insistido nisso, mas música popular, a música popular é a música do caipira, é a música que nasce num ambiente popular, e não a música de mídia que toca em todo lugar. Isso aí não é música popular. Isso aí deve ter algum nome, mas agora não me ocorre. É música de mídia. Esta música aí não serve nem para nós ouvirmos no nosso dia a dia, já que estamos falando de arte e vida cristã, porque isso vai te distanciar do cristianismo, do próprio Cristo. Que dirá para você tocar durante a ação litúrgica? A música popular até poderia ser usada, mas ela é uma música que tem um caráter mais devocional, e sua estrutura formal não dialoga ou não se adequa não existe, né? Não é adequada à ação litúrgica. Não sei se eu estou levantando alguns pontos, na verdade, para a nossa reflexão, porque para desenvolver isso eu precisaria de mais tempo, né? Mas vejam que isso tudo está relacionado à questão da forma. E nós perdemos a noção da forma, e boa parte do motivo dessa perda foi, de novo, este projeto, que ele é mais forte agora a partir de 50, 60, mas ele começa no início do século, no final do século passado, com a arte chamada arte moderna, que é uma arte que busca o quê? A ruptura com a forma, gradativa. Até chegar, quando você chega no dadaísmo, isso é o quê? 30 e poucos, você já tem a proposta de assim, é dada, ou seja, não tem forma. Você chega e fala e você diz que isto aí
é revolucionário. Ok, lá, naquele momento até, poderia ser, mas vocês veem que não é muito difícil de produzir. Talvez a cultura ocidental ali estivesse um pouco ou bastante engessada, sim, mas o tratamento só agravou a doença, né? O Viktor Frankl dizia que a arte moderna ela tem o diagnóstico, mas ela não tem a terapia. Ela faz o diagnóstico, mas ela não tem a terapia. E é um pouco isto. As pessoas estavam inquietas com um sistema cultural ou com uma civilização que, sob vários aspectos, estava engessada. Tinha perdido o espírito, de uma certa maneira. E eles tentaram romper com isto e, ingenuamente, caíram na esparrela de achar. E aí vem, de novo, as ideias que remontam a Marx e ao movimento comunista, de que se você destruir esta civilização, brotará um novo homem russoniano, o beau sauvage, né, que a civilização destruiu como é que chama isso? Formatizou, né, formatou. Então, entrando já na finalização, porque eu sou lento, então eu tenho 20 minutos para finalizar, já é pouco para mim. Entrando já na finalização, eu sugeriria que uma das coisas que a gente pode fazer, porque, veja, se a obra de arte tem o poder, e ela tem, de conformar a nossa alma, vamos chamar de alma, é psique em grego, né? A nossa alma, desta ou daquela maneira, se ela é capaz de criar desarmonia, de criar confusão mental, ela também é capaz de criar unidade e harmonia interna. Então, um exercício que eu gostaria de sugerir para vocês é observar o que uma obra de arte me causa, o que isto causa no meu psiquismo, na minha alma, se vocês quiserem. Me deixa mais integrado ou mais disperso? Mais em paz, no sentido da paz do Cristo, não da paz mais exterior, ou inquieto. Porque uma obra de arte pode causar angústia, isso pode não ser negativo. Um Dostoiévski, ele nos faz mergulhar em zonas da nossa alma que a gente gostaria de ignorar. Dizer, mas não a obra de arte, ela pode nos causar uma certa angústia ou uma certa dor. Então não se trata disso, mas eu saio dali melhor ou pior? Ela me confronta com aspectos da minha alma que são negativos para purificá-los ou para fomentá-los? O Nelson Rodrigues, que é muito mal usado, geralmente as montagens e filmes na televisão, então nem se fala. O que se fez com o Nelson Rodrigues, com aquela Vida Como Ela É na Globo, ele deve ter virado no túmulo 3 vezes. Porque o objetivo da obra dele, ele dizia, é preciso encher o palco de adúlteros, assassinos, para que na plateia as pessoas deixem de trair e de matar. Ou seja, tem um caráter trágico, da tragédia catártico. Você mostra o horror da traição ou o ridículo, muitas vezes é uma mistura de horror e ridículo, para que eu me purifique dessa tendência. E quando você vê aquelas versões do Daniel Filho na Globo,
elas fomentam a traição. Elas me apresentam a traição como algo prazeroso, desejável. Então aquilo ali é o anti-Nelson Rodrigues. Ele escreveu uma peça chamada Anti-Nelson Rodrigues. A peça não é, mas a vida como ela é o anti-Nelson Rodrigues. Então falei isso para lembrar que a obra de arte também tem uma dimensão catártica. Ela pode nos apresentar coisas ruins, horrorosas, criminosas, mas para que essas tendências que há em nós sejam purificadas. Então, voltando, não deixe a obra de arte te levar, mas observe como ela conforma a sua alma, para que você possa ou aceitá-la ou rejeitá-la. Tinha um diretor de teatro, eu não me lembro quem era, eu acho que era o Jacques Copeau, que dizia assim, quando eu pego uma peça, ele está falando do ponto de vista do criador, mas serve para nós aqui. Ele dizia, quando eu pego uma peça, eu não me pergunto o que eu vou fazer com ela, mas o que ela vai fazer comigo. A nossa tendência hoje, produtiva, nós temos sempre que fazer coisas, e assim, mudar o mundo. Está todo mundo hoje querendo modificar o mundo. E nós não deixamos que a beleza da natureza, que as formas que nos rodeiam, nos cheguem, conformem a nossa alma, de maneira que nós possamos, sim, dar um retorno, responder à voz de Deus na natureza e, por extensão, de uma certa forma, já que a arte tem uma dimensão mimética, nas obras de arte. É bem verdade que hoje em dia é muito difícil você encontrar obras contemporâneas que façam isso. Bom, nós temos todos os clássicos, nós temos 2.500 anos de história da arte no Ocidente, e mais ainda as artes de outras culturas, que podem nos servir para isso. E nós temos um critério, se nós observarmos como é que esta obra de arte conforma a minha alma. Se ela me eleva ou se ela me dispersa e me aliena de mim mesmo. Se causa aquela alegria quando eu vejo um pôr de sol ou quando eu resolvo um problema de matemática, ou seja, se ela me dá uma alegria espiritual e material ou uma alegria meramente física e dispersiva. Então, meu tempo se esgotou, espero que essas reflexões sejam de proveito para vocês. Muito obrigado.